Pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade aqui nos nossos estudos de física, agora a aula 4, cujo tema é calorimetria e dilatação térmica. Pessoal, a aula 3 a gente falou de temperatura, a aula 4 a gente vai falar agora de calor. Dois termos aí que nós confundimos demais no dia a dia, mas tudo bem. A gente definiu a temperatura como sendo a medida do grau de agitação das moléculas que compõem o corpo, beleza? Certo. E aprendemos também como é que calcula essas variações das diferentes escalas. Pessoal, agora o que é calor? Isso que a gente usa todos os dias, mas o que é essa grandeza física? O conceito é esse aqui. Calor é energia em trânsito entre corpos com temperaturas inicialmente diferentes. Galera, presta atenção na palavra energia. Na física, ela é muito importante. A definição de calor é energia, mas como é que funciona? Aqui eu desenhei dois recipientes. Vamos supor que sejam dois recipientes iguais, com o mesmo volume, e dentro dele tem a água, tudo bem? Agora o material em si não importa tanto, a substância em si, aliás, não importa tanto. Então aqui eu tenho o recipiente A com água e o recipiente B também com água, os dois com o mesmo volume. Eu estou supondo que a temperatura do A é maior do que a temperatura do B. Coloquei essa nomenclatura aqui. A temperatura do A é maior do que a temperatura do B. Olha que eu iniciei essa conversa com a temperatura, porque agora a temperatura e calor vão se correlacionar, certo? Então a temperatura do A é maior que do B. Isso quer dizer o quê? Vamos retomar um pouquinho. Que as moléculas da água do recipiente A estão mais agitadas do que a do recipiente B. Tudo bem? Enquanto umas estão em movimento muito desordenado, as outras estão meio que em repouso ou com movimento um pouco mais devagar, certo? Então as moléculas do A se agitam mais do que as moléculas do B. Beleza, até o que acontece? Suponha então que você colocou o recipiente A do lado do recipiente B, o A com temperatura maior. Depois de um certo tempo, se você observar, você vai ver que o recipiente A, ele diminuiu a temperatura e o recipiente B aumentou a temperatura. Mas olha só, eu não misturei essas águas, simplesmente eu deixei um do lado do outro. Galera, o que acontece é que é uma coisa invisível, obviamente, mas a energia do recipiente A transferiu para o recipiente B, ou seja, a energia se transferiu de um para outro. Mas olha a indicação dessa seta, saiu do corpo A e foi até o corpo B, ou seja, essa energia que é transferida entre corpos com temperaturas inicialmente diferentes é chamada de calor. Então, calor é energia em trânsito entre corpos com temperaturas diferentes. Mas, galera, é importante entender a direção dessa seta. Eu coloquei aqui do A para o B não à toa. Por quê? Porque sempre o calor é transferido do corpo mais quente para o corpo mais frio. Eu vou colocar aqui A e B, né? Só para a gente saber que se trata dos mesmos recipientes. Então, o conceito é esse. Calor é energia em trânsito, é energia que se propaga de um corpo para o outro. Tá, mas até quando essa energia vai se propagar? Pode ver que depois de um tempo eu mudei o sinal. Agora, a temperatura do A é igual à temperatura do B. Quando os dois estiverem na mesma temperatura, com o mesmo grau de agitação, o calor ele é cessado, não tem mais troca de calor. Isso aqui significa que os corpos atingiram o equilíbrio térmico, ou seja, quando eles estão com a mesma temperatura. Pessoal, tudo bem? Essa parte inicial, o que é calor? A energia em trânsito. Então, quando nós usamos a frase, eu estou com muito calor, na verdade, fisicamente está errado. Porque para ter calor eu preciso de outro corpo. É impossível eu guardar calor. Eu não consigo guardar calor, até porque calor é uma coisa que se propaga de um lugar para o outro, de um corpo para o outro, certo? Então o conceito físico é esse. E é sempre do mais quente para o mais frio. Então quer dizer, essa ideia de quente e frio também é um pouco errada. O certo é falar, transfere do que tem a temperatura maior para o menor. Isso é calor. Tudo bem, pessoal? Energia que se propaga entre corpos com diferentes temperaturas. Beleza. Só que agora a gente vai denominar tipos de calor. Como assim?
tipos de calor. Calor é uma coisa só, calor é energia. Sim, porém o que acontece quando eu forneço calor ao corpo? A temperatura aumenta. E o que acontece quando eu retiro o calor de um corpo? A temperatura diminui. É aquela sensação de frio, né? E quando eu absorvo o calor, é aquela sensação quente. O nome do calor responsável pelo aumento ou diminuição de temperatura é calor sensível. Olha a definição dele. Calor sensível é a quantidade de calor necessária para variar a temperatura de um corpo. Ou seja, calor sensível só serve para mudar a temperatura, ou aumentar ou diminuir, certo? Vamos lá, pessoal. O que é isso aqui? Isso aqui é a equação do calor sensível. Calor nós vamos representar pela letra maiúscula Q. Ah, Leandro, não pode ser a letra minúscula? Não, galera, tem que ser a letra maiúscula Q. Ah, mas se colocar um Qzinho, tá errado? Então, é que o Qzinho ele representa a carga elétrica, que é um outro assunto da física. Então, não vai cair sua mão se você colocar um Q maiúsculo, beleza? Então, o calor vai ser Q maiúsculo. Então, eu vou fornecer calor para um corpo. Peraí, mas o que esse corpo tem de propriedade? Ué, esse corpo tem massa. Então, esse M representa a massa do corpo. E o que é esse Czinho aqui? Outra coisa importante. Aqui é um Czinho mesmo. Ah, mas não pode ser um Czão? Não, tem que ser Czinho. Por que não posso colocar um Czão ali? Porque o Czão é outra grandeza física. É que tem tanta grandeza física que são separados de maiúsculas e minúsculas, certo? Galera, essa equação aqui, ó, eu estou relacionando calor, massa, calor específico, que eu já falo mais sobre ele, mas relaxa. E esse termo aqui, ó, delta teta. Essa letra grega aqui se chama teta. Aqui não tem muito rigor. Se você quiser colocar um delta T de temperatura, também pode. Porém, eu vou adotar o teta porque os livros e as apostilas, eles vêm com essa nomenclatura. Então, essa é a equação do calor sensível, também conhecida como Q-macete. Tudo bem, pessoal? Dá para lembrar aí, né, com essa diquinha aí. Aqui é a legenda, né? O que é o quê? O que é o calor recebido ou cedido ao corpo. Se eu absorvo o calor, eu aumento a temperatura. Se eu retiro o calor, eu diminuo a temperatura, certo? O M é a massa do corpo, medido em gramas. Ah, é importante lembrar que o calor, nesse caso, vai ser medido em calorias, tá? M é a massa do corpo, medido em gramas. Delta teta é a variação da temperatura. Galera, é importante esse delta. Toda vez que aparecer o delta, o que ele está representando? É o valor final de algo menos o valor inicial de algo. Então, deixa eu colocar aqui só um lembrete, né? Vou puxar aqui uma setinha, aqui do lado. Delta teta significa a temperatura final subtraída da temperatura inicial, tá bom? É isso aqui que representa. E o calor específico, que daqui a pouco eu vou falar dele. Então, galera, o calor responsável pela variação da temperatura se chama calor sensível, certo? O próximo termo aqui dessa aula é capacidade térmica. A capacidade térmica, a gente sente ela no dia a dia, a gente não sabe, na verdade, que é isso. Mas pensa o seguinte, quando você vai à praia, você percebe que a areia está muito quente e a água geralmente está muito fria. Mas os dois estão sendo aquecidos pelo sol, que é a mesma fonte de energia. Então, por que há essa diferença de temperatura entre um e outro? Também, óbvio, tem a ver com o tipo de material, né? Uma é areia e outra é água. Mas isso é totalmente explicado por capacidade térmica. E aqui eu coloquei um exemplo numérico que vai fazer com que a gente entenda melhor o que é capacidade térmica. Olha só, aqui eu tenho um corpo qualquer substância. A temperatura inicial dessa substância é de 30 graus Celsius. E eu forneci 1000 calorias de calor para esse corpo. Depois de um certo tempo, o tempo nesse caso não importa tanto. Depois de um certo tempo, a temperatura foi para 40 graus Celsius. Percebeu que ela ficou mais quente, a temperatura aumentou, ou seja, as moléculas se agitaram cada vez mais rápido? Aqui era 30 e aqui era para 40.
com 1000 calorias. Agora, esse outro corpo aqui, a temperatura inicial dele é de 30 graus Celsius. Só que eu forneci os mesmos 1000 calorias, as mesmas 1000 calorias para esse corpo. Então perceba que os dois corpos foram absorvidos com a mesma quantidade de calor. Foi fornecido, desculpa, com a mesma quantidade de calor. Só que o corpo B, ele passou de 30 graus Celsius para 50 graus Celsius. Olha só, aqui eu tinha 30 e aqui eu tenho 40 agora. Então aqui variou 10 graus Celsius. Aqui eu comecei com os mesmos 30 graus Celsius, porém agora a minha temperatura é de 50 graus Celsius. Isso vai fazer com que a gente entenda o conceito de capacidade térmica. Agora a gente tem que fazer um pouco de conta. Para o corpo A, eu forneci 1000 calorias e a variação de temperatura foi de 10 graus Celsius. Pergunta, e se eu quisesse variar apenas 1 grau Celsius? Se ele aumentasse 1 grau a temperatura, quanto de calor eu teria que fornecer? Bem, pessoal, aqui é matemática básica, né? Aqui eu vou fazer uma regra de 3. 10 vezes K, 10 vezes Q é 10Q, 1 vezes 1000 é 1000. Isolando o Q, fica 1000 sobre 10. 1000 sobre 10 é 100. Eu estou passando um pouco rápido nessa parte de conta, por quê? Porque o intuito aqui é explicar o conceito da capacidade térmica, tá bom? Então, resolvendo aqui essa conta é o seguinte: 100 calorias para cada grau Celsius, ou seja, esse corpo A precisou de 100 calorias de calor para que 1 grau Celsius variasse. Agora, olha o corpo B. Eu forneci os mesmos 1000 calorias, as mesmas 1000 calorias, só que a variação da temperatura foi de 20 graus Celsius. Só que a pergunta é a mesma. E se eu quisesse saber quanto de calor que eu teria que fornecer para que 1 grau Celsius fosse variado? Então eu faço a mesma regra de 3, o mesmo processo, eu multiplico em x. Cairia nessa conta aqui. Ou seja, Q vezes 20 é 20Q, 1 vezes 1000 é 1000. Isolando o Q, passa dividindo, né? Aquela matemática básica que a gente sabe fazer. 1000 dividido por 50, por 20 é igual a 50. Pessoal, o importante é interpretar esses dois valores. Olha só, para o corpo A, para variar 1 grau Celsius, eu preciso de 100 calorias. Para o corpo B, para variar o mesmo 1 grau Celsius, eu preciso de 50 calorias. Então a pergunta é, qual corpo é mais fácil de aumentar a temperatura? Qual corpo é mais fácil de esquentar? O corpo A ou o corpo B? Pensa aí. Então, o corpo mais fácil de esquentar é o corpo B, porque eu vou variar o mesmo 1 grau Celsius, só que com uma quantidade de calor menor. Percebe isso, entendeu? Para variar 1 grau Celsius, aqui eu preciso de 50 calorias. No corpo A, para variar o mesmo 1 grau Celsius, eu preciso de 100, eu preciso do dobro de calor, entendeu? Então, o corpo B, ele é mais fácil de variar a temperatura. Então, peraí, qual que é o conceito de capacidade térmica? Capacidade térmica, ela mede a dificuldade que o corpo tem em variar a temperatura. Então, quanto menor é o valor, maior é a sua capacidade térmica. Quanto maior o valor, menor é a sua capacidade térmica. Entendeu? Então, aqui, a equação que determina isso é essa. Czão é igual a Q sobre T. Vamos lá. O que é o Czão? Olha só a diferença agora. Aqui no calor sensível, o C tem que ser minúsculo. Só que na capacidade térmica, o C é maiúsculo. Então, capacidade térmica na equação é calor fornecido dividido pela variação da temperatura. Só que ela representa a dificuldade que o corpo tem de variar a temperatura. Galera, só que você vai encontrar essa equação de um modo também diferente. Como assim? Você pode encontrar algumas apostilas ou alguns livros simplesmente isso, ó. Capacidade térmica é igual a massa vezes calor específico. Ou seja, Czão é igual a M vezes Czinho. E aí você não sabe a diferença entre essa e outra, mas olha só, é exatamente a mesma equação. Por quê? Eu vou fazer essa equação aqui, ó. Vou abrir a equação de cima. O que é esse Qzão? Qzão é o calor sensível
responsável pela variação da temperatura. Então, no lugar do que, eu vou colocar MC delta θ, dividido pelo mesmo delta θ da equação. Delta T ou delta θ é a mesma coisa. Então, acho que eu vou padronizar aqui e vou colocar tudo delta θ. Tudo bem, pessoal? Então, como aqui é uma fração onde tudo é multiplicação e tem uma divisão, matematicamente eu posso cortar os termos iguais, concorda? Então, corto as variações da temperatura, resultando apenas esse pedaço. Mas é importante você saber que é o seguinte, essa equação é a equação reduzida disso aqui, que no fundo é a mesma coisa. Então, pessoal, entendeu esse conceito de capacidade térmica, que é a dificuldade que o corpo tem de variar a temperatura, tudo bem? É o quanto de calor que ele precisa para variar a temperatura dele, certo? E aí tem outro conceito chamado calor latente. Pessoal, o que acontece quando eu esquento muito a substância? Fornecer calor, né, para a substância. A primeira coisa é aumentar a temperatura. Mas você concorda, se esquentar muito, dependendo do que for, ela vai derreter? Concorda? Então, peraí. Supondo que ela era sólida e agora derreteu. Ela passou do estado sólido para o líquido. Então, houve uma mudança de estado físico. Então, uma outra propriedade dessa grandeza chamada calor é mudar o estado físico das substâncias. Então, o que seria calor latente? Calor latente é a quantidade de calor necessária para que um corpo mude de estado. Nesse caso, eu não estou mais avaliando a mudança de temperatura, certo? Eu estou avaliando só a mudança de estado. E uma coisa interessante é que quando o corpo está mudando de estado, ele não sofre variação de temperatura, a temperatura é a mesma. E qual é a equação do calor latente? A equação é essa aqui, ó. Qzão é igual a M vezes L, onde, a legenda, o Qzão é o calor recebido ou cedido, ainda sendo medido em calorias. O que é o M? É a massa do corpo que está sendo mudado de estado, certo? E o L? O L definidamente é o calor latente, tudo bem? Isso aqui. Pessoal, não é incomum você também ver essa equação desse jeito, ó. Já que o L é o calor latente, pode ser que você encontre assim, ó. O que é a mesma coisa? É que os livros adotam esse tipo de fórmula porque ela fica linear, né? Fica sem divisão, sei lá, esteticamente deve ser mais bonito, mas não tem uma razão física para isso, é só uma forma de apresentar uma equação linear, né? Tudo bem? Então, pessoal, esse calor ele vai fazer com que o corpo mude de estado, ele não tem a ver com a temperatura. Por exemplo, vamos pegar aqui uma substância bem simples, a água. A água, ela pode se apresentar no estado sólido, líquido ou gasoso, como a gente já sabe. Mas qual é a temperatura que isso acontece? Qual é a temperatura que faz com que a água sólida vire água líquida? E se eu continuar esquentando a água, concorda que ela vai evaporar? Em qual temperatura a água vai virar gás? Então, quem responde isso é o calor latente. Calor latente, pessoal, ele tem essa unidade, é a caloria por grama, ou seja, é a quantidade de calor necessária para que cada grama dessa substância mude de estado. Tudo bem? É a quantidade de calor que eu tenho que fornecer para cada grama da substância para que ela mude de estado. Certo? E agora a gente vai ver como é que se comporta essa relação de calor latente com o calor sensível. Vamos construir aqui uma curva de aquecimento e a substância em questão vai ser a água. Tudo bem? Pessoal, agora a gente vai relacionar calor sensível e calor latente. Como que se dá essa relação? A gente vai construir aqui a curva de aquecimento de uma substância. Nesse caso, eu peguei a substância água. Por que água? Porque ela é mais simples, porque ela se apresenta nos três estados físicos, né? Sólido, líquido e gasoso. O que acontece? Supondo que inicialmente a água se encontra até menos 10 graus Celsius. Muito frio. Depois ela vai aumentando aqui a temperatura e chega a 0 graus Celsius.
Pode ver que a curva não é contínua, ela dá um patamar horizontal. Depois de um certo tempo ou de certo espaço aqui, ela continua subindo. Chegando aqui a 100 graus Celsius, ela tem outro patamar horizontal e depois continua subindo. O que significa isso? Primeira coisa, quando você tem um gráfico, uma das coisas mais importantes é você ler os eixos dele. Nesse caso, o eixo vertical representa a temperatura medida em graus Celsius. O eixo horizontal representa a quantidade de calor fornecida. Lembrando que isso aqui é uma curva de aquecimento. Estou fornecendo calor para a água. Galera, o que acontece é o seguinte. A água, inicialmente a 10 graus Celsius, começa a receber calor. Recebendo calor, a temperatura aumenta, como nós já vimos, concorda? E qual é o calor responsável pela variação da temperatura? Bem, é o famoso calor sensível. Então eu forneço calor até que a minha água, supondo que esteja inicialmente a menos 10 graus Celsius, vou esquentar até 0 graus. O que está acontecendo com a água nesse trecho aqui? Aqui o estado é sólido. Aí quando chegar no 0 graus Celsius, não é uma temperatura aleatória. Por quê? No 0 graus Celsius é o ponto de fusão da água. O que é ponto de fusão? É a temperatura em que acontece a fusão da água, ou seja, que ela começa a derreter. Tudo bem? Só que esse derretimento ele não é instantâneo, demora um certo tempo. Então o que acontece? Aqui, o calor fornecido, parte dele é calor sensível e calor latente. O calor sensível está sendo consumido para mudar o estado físico da água. Então aqui ainda ela está derretendo, é parte líquida e parte sólida. Depois de um certo tempo, todo o gelo derreteu e só tem água líquida. Só que do 0 até o 100 tem essa variação de temperatura e toda vez que tem variação de temperatura, tem calor sensível. Deixa eu colocar aqui o nome, calor sensível. Então eu vou aquecer do 0 até os 100 graus. Por que os 100 graus? Porque a temperatura também é bastante importante em relação à água, que é o ponto de ebulição. É quando a água passa do estado líquido para o estado gasoso. Então, nesse patamar, acontece a mudança de estado. E quando tem mudança de estado, nós estamos falando do calor latente, o calor responsável pela mudança de estado. Só que isso também não acontece de maneira instantânea. Parte do calor sensível está sendo consumido e o calor latente está atuando na mudança de estado. Tudo bem, pessoal? Aí, toda a água que era líquida evaporou, tornando-se apenas gás nesse patamar aqui. Então, que calor está atuando dos 100 graus em diante? É simplesmente o calor sensível. Então, a relação entre calor sensível e calor latente é essa. Eu forneço calor, aumenta a temperatura, tem uma variação de temperatura, porém, se eu aumentar muito, acontece a mudança de estado. Resumindo, pessoal, em todo patamar que seja inclinado, é só calor latente. Todo patamar que seja horizontal, tem parte do calor latente sendo consumido para mudança de estado. Então aqui é calor latente mais calor sensível. Patamar inclinado, só calor sensível. Patamar horizontal, latente e sensível, porque aqui acontece a mudança de estado. Aqui acontece só a variação de temperatura. Tudo bem? Aqui está deixando de ser sólida e virando líquido, e aqui está deixando de ser líquido e virando gás. Aí, do 100 para cima, toda a água evapora. Tudo bem, galera? Então, essa é a relação do calor sensível e calor latente. Balanço energético, também conhecido como troca de calor. Pessoal, é um ponto muito importante, porque os exercícios, não vou falar que a maioria, mas muito deles tratam esse tema como balanço energético. E aqui embaixo eu coloquei calorímetro. O que é calorímetro? Calorímetro nada mais é do que um recipiente onde ele
não deixa calor de dentro do recipiente ser trocado com o meio externo. O calor ele não sai de um lugar e nem entra, ou seja, ele está isolado, é um recipiente isolado. Calorímetro é um material que não troca calor com o meio externo. É a garrafa térmica do café, por exemplo, ou aquele isopor que a gente coloca a cerveja quando vai à praia. Claro que isso aqui não é perfeito, né? Mas ele tende a tardar essa troca de calor e mantém a temperatura por bastante tempo. Então, quando a gente falar de calorímetro, você leu lá no enunciado calorímetro, você está falando de balanço energético. Vamos lá. Supondo que isso aqui seja o nosso calorímetro, uma caixa fechada, onde não é permitido que o calor saia daqui ou que entre de fora para dentro ou de dentro para fora. Ele não transita, ele continua lá dentro, tudo bem? Galera, então aqui eu tenho dois materiais, um material A e um material B. O que acontece? Então, esse material A e esse material B, eles estão trocando calor, certo? O calor do A vai para o calor do B, supondo que o A tem uma temperatura maior que o do B. Então, vamos supor que esse corpo A perdeu 20 calorias para esse corpo B. Como aqui é um sistema isolado, o calor não vai sair daqui. Todo o calor que o corpo A fornece, o corpo B absorve. Então, esse calor fica só entre eles. Então, supondo que o corpo A forneceu 20 calorias para o corpo B, concorda que ele perdeu calor, se ele forneceu? Por isso que tem um sinal de menos. E quem pegou esses 20 calorias? Ué, o corpo B. Então, o corpo B vai ficar 20 calorias positivo. Tudo bem, galera? Aí, a equação do calorímetro ou a equação do balanço energético sempre é essa. Calor do corpo A, calor do corpo B é igual a zero. Supondo que eu tivesse aqui mais um corpo C, 3 corpos. Calor do corpo A mais o calor do corpo B mais o calor do corpo C é igual a zero. Supondo que eu tivesse 4 corpos. Calor do corpo A, B, C, D é igual a zero. Não importa a quantidade de corpos que eu tenho aqui dentro do calorímetro. A quantidade de calor somada sempre é zero. Matematicamente, como isso aqui é possível? Bem, como que duas coisas positivas vai dar zero? Porque quando cede calor, ele está perdendo. Então aí a gente vai atribuir um sinal de menos, certo? E aqui é o seguinte, então tudo que um fornece, o outro absorve. Então aqui seria o seguinte, ó, o corpo A cedeu calor, o corpo B absorveu calor. Se ele cedeu calor, ele perdeu 20 calorias. Só que essas 20 calorias foi para o corpo B, que ganhou essas 20 calorias. 20 menos 20 é igual a zero. Tudo bem, pessoal? Então isso aqui é uma parte super importante dessa aula, porque muitos exercícios tratam de recipientes isolados. Se você ler o calorímetro, recipiente isolado, recipiente adiabático, quer dizer que o recipiente não troca calor com o meio externo. E toda a somatória de calor envolvido sempre vai ser zero. E aqui também estamos relacionando o calor latente e calor sensível, porque dependendo de quantas calorias um absorver, ele também pode mudar o seu estado físico. Tudo bem? Então guarde isso aqui com muito carinho, porque é muito importante na resolução dos enunciados, dos exercícios. Pessoal, então agora a gente vai fazer alguns exercícios aqui da apostila, tá bom? E o primeiro exercício vai ser o exercício 3 da seção de olho no vestibulinho, que está na página 126. Acompanha aí, ó. Eu vou ler aqui o enunciado e você vai acompanhando a apostila. Diz o seguinte: esse exercício é da ETEC, né? Então ele é muito importante para você saber o nível de cobrança que a ETEC tem nas suas provas, tá bom? Vamos lá, ó. Para demonstrar a quantidade de calor envolvida em um processo físico, uma professora de ciências propõe o seguinte experimento a seus alunos. Em um recipiente de vidro, deve-se colocar 100 gramas de água destilada e medir a temperatura da mesma. Tranquilo, né? Posteriormente, o recipiente é aquecido até o início da ebulição, quando se mede novamente a temperatura da água, obtendo-se o valor de 100 graus Celsius. Beleza. A professora apresenta a equação que permite calcular a quantidade de calor envolvida no experimento. Então, pessoal, olha só. O próprio enunciado, ele já te traz a equação
que permite você calcular. Onde o Qzão aí é a quantidade de calor em calorias, o M é a massa de água, o Czinho é o calor específico e o ΔT é a variação de temperatura. Então está tudo aí determinado para você usar. Supondo que um grupo constatou que a temperatura inicial era 20 graus Celsius, a quantidade de calor necessária para aquecer somente a referida massa de água deve ser. Galera, seguinte, como é que você procede nesse tipo de exercício? O texto é muito grande porque é característica da ETEC, mas você marca todos os dados numéricos que o exercício te fornece. Por exemplo, ó, voltando um pouco no enunciado, a massa de água é de 100 gramas, beleza? E a temperatura de ebulição, vou colocar TE, temperatura de ebulição, é de 100 graus Celsius. Só que lá depois, lá no final do enunciado, ela fala aqui, supondo que a temperatura inicial da água seja 20 graus Celsius. Pessoal, então é o seguinte, a água ela está a 20 graus Celsius, ela recebeu calor, ou seja, foi aquecida até 100 graus Celsius. Eu vou colocar aqui, pessoal, temperatura final. Melhor, né? A inicial e a final. Então agora, basta que você represente aqui a equação fornecida pelo próprio enunciado e colocar os valores, sem problemas, beleza? Então, a quantidade de calor que está sendo perguntada é o quê? A massa de água foi informada, 100 gramas. Pessoal, uma coisa que não é informado nos enunciados geralmente, mas o calor específico da água é 1. Ele anunciou aqui, não. Pode ver que no enunciado ele não informa isso, mas o calor específico da água é 1. É 1 caloria grama por grau Celsius. Tudo bem? É isso aqui, ó. 1 caloria dividido por grama por grau Celsius. Então, pessoal, o calor específico da água você tem que saber de cabeça que vale 1. Se fosse, por exemplo, um outro líquido, um óleo, alguma outra substância, o calor específico deveria ser informado. Mas o da água, grava aí, é 1, tá bom? Então, 100, calor específico da água é 1 e a diferença de temperatura também foi informada. Galera, uma coisa muito importante. O que é esse símbolo aqui? É o delta. E o delta significa variação. Variar na física é pegar o valor final e subtrair do inicial. É o final menos o inicial, tá bom? Seria isso aqui, ó. Temperatura final menos a temperatura inicial. Por quê? Porque a temperatura final é os 100 graus. Lembra que no enunciado ele falou que inicialmente era 20? Então a temperatura final é de 100 graus, menos a temperatura inicial, que é 20 graus Celsius. Pronto, a física acabou aqui. Agora é matemática. Quantidade de calor é igual a 100. 100 vezes 1 é 100. E 100 menos 20 é 80, né? Portanto, galera, olha como foi simples esse exercício. É 100 vezes 80. 100 vezes 80 é 8.000. Portanto, para que a água passe da temperatura de 20 graus Celsius para 100 graus Celsius, ela precisou, essa massa de água, claro, né? Essa massa de água precisou de 8.000 calorias, tudo bem? E aí, a resposta é a letra E. Então, galera, como é que você resolve esse tipo de exercício? Lê muito bem o enunciado, anota todas as informações que o enunciado te fornece e substitui na equação que ele provavelmente também vai te fornecer. O resto é matemática, beleza? O próximo exercício é o exercício 8, que se encontra na página 127. É outro exercício também da ETEC. Pessoal, então a gente vai proceder da mesma forma. Vamos ler o enunciado com bastante atenção e anotar os dados, tá bom? Vamos lá. 8. Um dos materiais que a artista Gilda Prieto utiliza em suas esculturas é o bronze. Esse material apresenta calor específico igual a 0,09 caloria por grama grau Celsius
Ou seja, ele necessita de 0,09 calorias para se elevar em 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de bronze. Ela definiu o que é o calor específico, né? É a quantidade de calor que uma substância precisa para que 1 grama dela possa ser aquecida 1 grau Celsius. Beleza? Continuando. Se a escultura apresentada tem uma massa de bronze igual a 300 gramas, para que essa massa aumente sua temperatura em 2 graus Celsius, deve absorver uma quantidade de calor em calorias igual a... Pessoal, uma coisa que nesse exercício não forneceu foi a equação. Mas a equação é a mesma do anterior, tá bom? Então agora você vai anotar os dados fornecidos. Bem, a massa de água, 300 gramas. O calor específico, 0,09. O que mais que ela forneceu? Ah, galera, aqui, ó, cuidado com esse dado. Ela falou que a variação, que o aumento da temperatura foi em 2 graus Celsius. Muito cuidado nessa parte, porque esse 2 graus Celsius, ele não é a temperatura final e nem a inicial. Quer dizer o seguinte, eu tinha lá uma certa temperatura e aumentou 2 graus Celsius. Só que a temperatura inicial, a gente não vai como saber isso. Por quê? Poderia ser 10, foi para 12, poderia ser 20, foi para 22. O que importa é que a temperatura aumentou em 2 graus Celsius. Então, esses 2 graus Celsius já é a própria variação. Nesse caso, não importa quem é o final e o inicial. O que importa é que aumentou em 2, tá bom? Pessoal, então a primeira parte do enunciado, feito. Anotamos os dados. Agora, e o que ele está perguntando? Está perguntando a quantidade de calor, que é representada pelo Q maiúsculo. Qual que é a equação? O famoso Q macete, né? A mesma equação do exercício anterior. Anotou os dados e tem a equação, agora você vai substituir na equação. Massa, 300. Calor específico, 0,09. E a própria variação foi de 2 graus Celsius. Tá bom? Pronto, pessoal. Aqui acabou a física, né? Agora é a própria matemática. Como que você pode resolver essa conta? Pode ver que tem um decimal. E quando tem um decimal, você pode até usar as técnicas de notação científica. Depende. Mas, ó, uma dica. Esse decimal tem 2 zeros. Então, o que você faz? Corta com 2 zeros aqui do 300. As proporções se mantiveram, tá bom? Então, aí fica direto, ó, 3 vezes 9 vezes 2. 3 vezes 9, 27, vezes 2, 54. Então, esse resultado é de 54 calorias. Ou seja, 54 gramas foi a resposta final, que se encontra na alternativa E. Pessoal, então você viu que esses dois exercícios, eles são muito parecidos. É que o contexto do enunciado é que muda, mas o que importa são os dados fornecidos e o que está perguntando. Não vai fugir dessa equação, a maioria dos enunciados, beleza? Então, faz esse procedimento. Lê o enunciado com muita atenção, anota os dados e substitui na equação, porque o resto é álgebra, certo? Galera, então espero que você tenha entendido esses exercícios e treina, porque os demais são parecidos com esses, beleza?